Gente, eu quero conversar agora com a doutora Alessandra Gazzola, que é cardiologista, sobre doenças silenciosas do coração. Você tem cuidado do seu coração, né? Nós vamos falar também sobre a importância das consultas e dos exames periódicos. Doutora, boa noite. Bem, boa noite, Seja prazer. muito bem-vinda aqui ao nosso Obrigada Tribuna, pela viu? oportunidade. Eu que agradeço a senhora ter vindo, porque nós estamos no final do ano. Se tem uma coisa que a gente tem que cuidar é do coração, não é verdade? Não, sim. Não só por conta das emoções, mas porque muitas das vezes a gente deixa de lado, né? Fala, no final do ano eu vou fazer um check-up, não faz. Ah, no ano que vem, quando começar, eu faço. Aí Vou esperar começa passar o as ano. festas, aí depois eu faço, Não é? aí vai entrando os feriados, e vai entrando a rotina e acaba não fazendo. Não é? E aí, eu pergunto para você que tipos de sintomas, por exemplo, que podem apontar que é preciso eu ter uma atenção maior com o coração, que eu preciso fazer um check-up. Inicialmente, né, tem que observar a questão de cansaço, aceleração do coração, às vezes do nada, parado, desconforto no tórax quando faz atividade física, né? Isso tudo soma uns dados para a gente pensar em uma consulta e direcionar para doenças do coração. Tá. Por exemplo, quem tem em casa algum tipo de hereditariedade, né, ou de pessoas que já tiveram problemas no coração, pais, avós, tem que redobrar esse cuidado? Tem que redobrar, porque essas doenças cardiovasculares, elas são mesmo de característica silenciosa. E a partir do momento que eu tenho genética para desenvolver a doença, ou seja, que eu tenho um parente próximo, como um pai, um irmão que já tenha tido um evento, como um infarto, um AVC, eu tenho maior propensão a desenvolver essa doença também. Então, eu tenho que fazer o check-up, que é a prevenção. A Organização Mundial de Saúde, assim como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, já determina que prevenção é o melhor remédio para evitar as doenças cardiovasculares. E de quanto em quanto tempo que eu preciso fazer um check-up? Olha, eu recomendo anualmente, tá? Porque em um ano a gente passa muito rápido, a gente se excede no trabalho, ganha peso, adquire hábitos que não são legais, como o sedentarismo, né? Enfim, então anual a gente consegue ter um controle melhor, até porque, por exemplo, triglicerídeos, o colesterol, eles são muito variáveis, né? Se eu tenho genética para desenvolver diabetes, eu tenho que ter esse controle anual também, para avaliar os níveis de glicemia, de hemoglobina glicada, por exemplo, que é o padrão ouro, né, para o diagnóstico da doença hoje. Então, eu sempre oriento o meu paciente, quando estiver ali próximo do seu aniversário, marca aquela data para fazer a sua rotina. Não Próximo do aniversário. Porque aí você vai lembrar, né? Exatamente. Acaba sendo uma facilidade para fazer esse controle anual. Tá, eu tenho que fazer essa pergunta porque tem pessoas que estão nos assistindo e falam assim, mas Fábio, eu nunca senti nada no peito, nem dor no coração, nem nada. Então não preciso fazer check-up. Não, precisa. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu, por exemplo, já tive vários pacientes em campanha que eu acho muito legal, né, de empresas de final de ano, vamos fazer uma corrida, né, para comemorar o desenvolvimento da empresa e tal. E aí pedem uma avaliação. E dessas avaliações, vários pacientes precisaram de colocar stent, outros precisaram operar o coração, porque é uma doença silenciosa, a pessoa tem genética, dá uma caminhadinha leve nos finais de semana, né? E acha que está tudo bem, na verdade não está bem. Poderia ter corrido um infarto, até mesmo uma morte durante uma corrida de 5 quilômetros, por exemplo. Quer dizer, por conta do esforço, não é isso? Por conta do esforço. Agora, quais são os principais fatores de risco que nós temos? Além do sedentarismo, a má alimentação, acho que é um dos principais, ou não? Olha, eu digo que os principais fatores de risco são aqueles que são modificáveis e as pessoas ainda não tendem a modificar. Ótimo. Dentre ele, o principal que leva ao desencadeamento de várias doenças para a doença cardiovascular chama-se sedentarismo. Né? As pessoas não entendem que ser ativo é uma situação, mas fazer atividade física é outra. Então, fazer atividade física é considerado 150 minutos semanais e é a partir daí que eu consigo fazer liberação de neurotransmissores para saciedade, então eu vou comer menos, para felicidade, então eu vou reduzir minha carga de estresse, né? Para liberação de dopamina, por exemplo, que leva à prevenção de doenças de Alzheimer, como doenças de Parkinson, né? Isso tudo com atividade física, saindo do sedentarismo, lógico. Além do sedentarismo, que a gente consegue modificar, também tem o tabagismo, tá? Que pesa bastante. Fumar muito, às vezes, né?
Não só fumar. A gente sabe que a questão do cigarro tem uma dependência química, né? E a gente compreende que isso também é uma doença. Mas as pessoas que convivem com o tabagista também sofrem com isso, porque existe uma determinação que chama-se PTA, Poluição Tabagística Ambiental. Se eu convivo com o tabagista, mesmo que ele fume lá fora, espere 1 hora, demore para subir no 23º andar, quando ele falar, há emissão de poluentes que ficam no ar. E esses poluentes são 4.500 poluentes. Então, a criança que convive com alguém que só fuma lá no trabalho, ela tem mais otite média, ela tem mais infecção respiratória, ela tem mais rinite, mais sinusite, doenças inflamatórias pulmonar. Isso já foi até publicado pela Santa Casa aqui do estado de São Paulo, né? Como as pessoas que fumam não têm essa consciência e não têm a informação também. Não, é a primeira vez que eu ouço falar disso, né? De que mesmo que a pessoa vá fumar num local apropriado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um lugar reservado para isso, quando ela volta, ela traz consigo a toxicidade, não é que ela, é isso? ela traz, na verdade, o pulmão dela elimina tudo aquilo que ela absorveu. No Exatamente. ambiente que ela está, é no isso? ambiente que ela está. Como são partículas pesadas, ficam no ar, né? E a gente que convive com o passivo, com o ativo, na verdade, que nós somos passivos, a gente acaba inalando, porque nós não temos filtro, enfim. Então, o tabagismo passivo, ele desencadeia, sim, várias doenças. Ele antecipa as doenças, tá? E é diferente. Uma vez já me questionaram, mas o fato de eu morar em São Paulo, por ser uma cidade poluída, eu já tenho esse risco. São componentes que são liberados diferentes. A poluição do estado de São Paulo, ela leva mais a... Isso nas regiões mais poluídas mesmo, como Cubatão, enfim, levam mais a doenças respiratórias, né? A questão da poluição tabagística ambiental leva mais a doenças de característica genética, como doença arterial coronariana, que leva a infarto, né? Doença do AVC, porque o paciente acaba desenvolvendo placas carótidas, enfim. É claro que isso não é o único vilão, isso é um dos fatores que somam naquilo que é modificável, que se pode mudar, e as pessoas ainda não têm a consciência de que isso é muito sério. Entendi. Tem coisas que a gente até... Tem pessoas que querem mudar, mas não conseguem por conta do vício, não é? Isso, exatamente, é isso que eu estou falando. É uma doença. O tabagista, ele precisa, né, de ajuda e precisa de apoio familiar, tá? Não adianta... Eu tenho casais, por exemplo, que são pacientes que o marido infartou e ele parou de fumar, mas a esposa continua fumando, né? Então, a família também tem um papel importante nisso. A família também tem que ajudar. Então, por isso que tem que procurar um especialista, um pneumologista, um acompanhamento psiquiátrico para ter o controle da necessidade da substância, né? Vamos falar de uma outra doença associada também a problemas cardíacos, que é silenciosa, diabetes. Sim, diabetes. A principal característica que a gente chama atenção são 2 fatores, que um é modificável e o outro não. O não modificável é o genético, né? Por exemplo, e o modificável é o sobrepeso. O sobrepeso que vem da má alimentação associado ao sedentarismo, isso leva a um desenvolvimento de diabetes. E muitas pessoas fazem uso do laboratório, né? Eu fui no médico, peguei os exames, hoje tem informação para todo mundo, né? Ele olha lá o valor de referência, mas a minha glicemia de jejum deu normal, tá tudo certo, eu não tenho diabetes. E não é bem assim. Existem outros fatores que a gente analisa junto, não só com a glicemia de jejum, ou alguém tem o aparelho da vovó lá e pega, não, deu normal, então eu não tenho diabetes. E não é o ideal, não é o válido. O válido mesmo... Não pode fazer aquele exame por si só, tem que ter um especialista. Não pode, tem que ter um especialista com uma orientação adequada, porque existem outros exames que são padrão ouro, né, para o diagnóstico de diabetes. Você sabe que tem também, tenho visto isso de uma maneira próxima até, de pessoas que eu conheço, um aumento considerável em infartos fulminantes, né? Principalmente em jovens. Principalmente em jovens. Eu queria saber, primeiro, por que esses infartos têm dado tanto mais em pessoas jovens e aonde que ele entra nessa categoria dos graus de risco de doenças cardiovasculares? Eu costumo dizer que o início desse fator começa lá na adolescência. A adolescência é onde a gente encontra o maior índice de sedentarismo, principalmente aqui no Brasil. Idade, mais ou menos? Entre 13 e 15 anos. 13 e 15 anos, ou seja, que a criança não faz
nada de exercício, é isso? É, exatamente. Atividade física zero. Zero, que a aula de educação física na escola já é muito obrigatória. Elas ficam cansadas, né? Só de mexer no celular, é isso? Exatamente. Tá. A facilidade do controle, né, do smartphone, da internet, da TV que liga no som, enfim. Isso tudo vai acomodando e vai acostumando. Além do fato também dos pais serem um exemplo de casa. Ah, mas meu pai não faz atividade física, eu também não sou obrigada a fazer. Certo. E ali começa o desenvolvimento que leva à doença que leva ao infarto, né? Que é o acúmulo de placa de gordura, né? E o acúmulo de cálcio, muitas vezes, que instabiliza e se aloja ali na artéria do coração. Porque soma o sedentarismo, soma a má alimentação, que hoje é prática, né? Um fast food, que não tem qualidade, industrializados, produtos né, industrializados, pouca fruta, pouca fibra, né, para aumentar o metabolismo, enfim. E principalmente também a questão da genética. Muitas vezes hoje nós fazemos o diagnóstico dos pais através do filho. Olha só. Porque o jovem tem um acometimento do infarto, né? O pai nunca procurou um check-up, é uma doença de maior característica do sexo masculino, mas também está em vigência no sexo feminino, principalmente no início da menopausa, né, que acaba o efeito protetor que a gente tem, né, ovariano, enfim. E aí é quando a gente vai fazer o rastreio. Olha, eu recomendo que todos os seus familiares, irmãos, pais façam um check-up, e é onde a gente consegue fazer o diagnóstico do mais velho. Que coisa, né? Quer dizer, inverteu a ordem dos fatores, né? Mas isso quando a gente consegue atuar de forma efetiva, né? Certo. Porque tem uma diferença do infarto do jovem com o infarto de uma pessoa mais adulta. E que seria o risco é muito maior. O risco é maior infartado, para o jovem. Para o jovem. Por quê? É o risco maior de morte. Porque o coração jovem, ele não tem o que a gente chama de circulação colateral. Eu costumo explicar que o coração, com um entendimento mais fácil, é como se fosse uma árvore, que tem um caule principal, que seria o tronco das coronárias, e três troncos, né, que seriam as 3 coronárias que a gente tem, e várias ramificações laterais, como se fossem as folhinhas. Entendi. Então, o jovem é como uma árvore jovem. Se vem uma enxurrada, uma ventania, a árvore, ela acaba caindo. A árvore mais velha não, ela se sustenta. Por quê? Porque ela tem mais raízes mais profundas, né? Ela tem uma circulação colateral. Então, infelizmente, a gente perde paciente com faixa etária de 32 anos, que chega na porta do pronto-socorro com infarto, 35 anos, né? Esses são mais difíceis de salvar, porque eles não têm essa ramificação de proteção. Eu vi uma vez um grande amigo meu, que ele falou assim, olha, a minha filha teve um problema que se eu não tivesse cardíaco, se eu não tivesse chegado a tempo no hospital, ela poderia ter sofrido um infarto. E o cardiologista disse que seria tiro e queda, fulminante. Então é por conta disso, quer dizer, não se tem uma ramificação maior onde o sangue encontre uma maneira de sair, não é isso? É isso. Agora, uma coisa que eu queria também falar é a respeito de cuidados para que as pessoas possam ter, por exemplo, as que já tiveram e as que não têm ainda, uma saúde boa do coração. Mesmo quem não tenha sentido nada, né? A gente sabe que a alimentação, a gente sempre fala dos exercícios, mas assim, tem alguma dica de ouro que a gente possa utilizar? Por exemplo, né? A gente ouve falar dos benefícios do azeite. Aí tem pessoa que acha que tomando uma tacinha de azeite todos os dias vai resolver o problema todo coronariano. Outras na questão do vinho. Existe alguma dica de ouro nesse sentido para a gente? A única dica de ouro que nós temos, que todos nós já sabemos e que todas as sociedades instituem, é o que a gente chama de MEV, né? Que é mudança de estilo de vida. Tá. Onde você tem que se priorizar, onde você tem que se cuidar, tá? Se você é um grande empresário e não tem tempo para fazer sua atividade física, você tem que englobar a sua família ali junto, ir num parque 3 vezes por semana e ali fazer sua caminhada junto e cuidar da alimentação. Eu até converso com meus pacientes no consultório, né? Você não pode ir no supermercado com fome. Você tem que pensar 2 vezes se aquele produto que você está levando para casa é realmente necessário, por exemplo, um refrigerante. Por que levar um refrigerante? A gente sabe hoje
como uma medida preventiva, né, a concentração de sódio que a gente pode adquirir durante um dia, que são 5 gramas, né? Mas em um copo de 250 ml de refrigerante tem 3 gramas. Então, conseguir de 250 ml. Se a gente pode 5 no dia todo. Isso. Então, se eu tomar 2 copos de refrigerante, eu já passei. Já passou. Por isso que 30% da população hoje do Brasil são hipertensos. E a partir dos 18 anos. Que coisa, né, gente. E, infelizmente, a maioria desses 30% não tem o conhecimento que são hipertensos, porque é uma doença silenciosa. Entendi. Né? E aqueles que sabem, por não sentir nada, também têm a dificuldade, às vezes, de se adaptar, que é mudança de estilo de vida, de tomar o remédio, fazer atividade física, o álcool, alimentação. No caso? O álcool é um grande questionamento nos nossos congressos, né? Porque é aquela coisa, se sabe beber, tudo bem, se não sabe, então não beba. Porque a gente tem benefícios com flavonoides que contém no vinho, por exemplo, mas seria liberado uma taça de vinho por dia ou uma lata de cerveja por dia, que é equivalente, né, à concentração de álcool que tem. Só que isso não são doses acumulativas. Então, se eu não bebi segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu não posso beber tudo no sábado. Ah, entendi. Quer dizer, você não pode tomar o referente aos 5 dias da semana, no final de semana, por exemplo. E por que não pode? Porque aí aumenta a concentração do teor de álcool, consequentemente, você aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão. E aí é onde acontece o evento. O que é o evento? Um infarto, um AVC, né, uma convulsão, qualquer outra alteração que pode te levar, né, a um risco maior, uma sequela maior, que são das doenças cardiovasculares. Que coisa, ela tem muitos elogios aqui, a nossa entrevista. Obrigada. Quero agradecer a todos. Tem uma pessoa que está escrevendo aqui de Corinto, Minas Gerais, pedindo um abraço, diz que a doutora é nota 1000. Tem uma outra pessoa que escreveu aqui falando parabéns pelas explicações muito interessantes, e principalmente das doenças silenciosas, tá vendo? A gente não fala, né, na televisão sobre as doenças silenciosas, e elas existem, a gente fica preocupado. E o melhor de tudo, né? Tem como prevenir. Exato, que as pessoas pensam menos na prevenção, não é? Pensam, acho que não, eu sou jovem, eu ando 1 quilômetro na esteira, eu não preciso fazer avaliação, e esquece que o pai já tem a doença, ou que a mãe tem a doença, e que está um pouco com sobrepeso, enfim. Mudança de estilo de vida é o caminho. Doutora, quero agradecer muito sua presença. Quero passar os contatos da doutora, que eu sei que vai ter muita gente entrando em contato com ela. O Instagram, @dra.alessandragazola. Está aparecendo aqui no vídeo, bate uma foto para depois você acessar. O YouTube, tem vídeos lá explicativos, é isso? Tem. Doutora, DRA também, né? @alessandragazola _cardiologista, tá bom? Para você entrar no canal no YouTube da doutora. E tem um site, www.g2health.com.br, está aparecendo também aqui no vídeo, bate a foto para você acessar direitinho. Queria agradecer muito, doutora Alessandra, a sua presença nessa noite. Foi ótimo. Um excelente final de ano, né? Para todos nós. E vamos tomar cuidado. Por Precisamos, favor, né? Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo, tá?